Boa noite. Desrespeitar, invadir a privacidade, gerar medo e até mesmo ferir são as características do assédio. E este é o tema do Câmara Mulher de hoje. A minha convidada é a psicóloga Gisela Orso. Boa noite, Gisela. Boa noite, agradeço a oportunidade por estar aqui falando sobre esse tema. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, Gisela, de acordo com uma pesquisa, 85% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. É um número bastante alto, né? Sim, é um número muito alto. Infelizmente, o grande número de assédio, né, é contra as mulheres. E as pesquisas revelam que grande parte disso ocorre em espaços públicos, seja em ônibus, na rua, enfim, em locais públicos. Então, sim, é um número muito alto e acaba ocorrendo principalmente com as mulheres. Pois é, e também se nós continuarmos observando, né, essas estatísticas, na maioria desses casos, o delito é provocado por homens. Qual é a explicação para isso, Gisela? Os homens são mais ou se sentem mais autoritários? A gente pode pensar que tem por trás disso toda uma questão histórica. Então, começa lá atrás ainda, quando casamentos eram arranjados, as mulheres não tinham nenhum poder de escolha, elas serviam somente para estar com a família, né? Servir o seu companheiro. Então, isso vem todo de uma questão histórica realmente. Até hoje a gente luta, né, contra essas questões de igualdade, de ter salários iguais aos homens, enfim, cargos de poder, mas os homens ainda têm essa questão de mais autoritário, relacionada ao machismo. Então, é toda essa questão histórica que faz com que isso seja ocorrido mais contra as mulheres, né? Os homens ainda veem esse lado aí de que as mulheres precisam servir, né? Não generalizando, é claro, mas são questões culturais que, infelizmente, a sociedade impõe, né? E continua aí, mesmo com toda a evolução, mesmo a gente tendo conquistado grandes espaços, ainda é uma questão social. Gisela, quando nós escutamos esse termo, a conotação que nós remetemos é o assédio sexual, né? Mas vai muito além disso. Eu gostaria então que você falasse um pouquinho mais sobre os tipos de assédio e o que caracteriza cada um deles. Sim, os tipos de assédio, eles se baseiam então no assédio moral, no assédio sexual e podemos falar também sobre o assédio virtual, né? Então, dentro deles, acaba tendo subassédios, digamos assim, né? Se posso utilizar esse termo, mas o assédio moral, ele pode ser configurado como condutas abusivas que são exageradas, através de palavras, comportamentos, gestos, que podem trazer danos à pessoa, né? À sua dignidade, à sua integridade física ou psíquica, colocando em perigo, então, né, o seu, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, em escola, universidade, enfim, então vai denegrir a imagem dessa pessoa de alguma forma. Isso se caracteriza o assédio moral. O assédio sexual, ele é caracterizado através de uma ação de intimidação, né, de um cunho sexual inoportuno, quando um quer e o outro não quer, né, através de uma proposta sexual e o indivíduo fica insistindo, digamos assim, né, ele fica querendo que a pessoa mude de ideia, mesmo a pessoa falando que não, enfim. Então, isso caracteriza o assédio sexual. E o virtual, que também é conhecido como cyberbullying,
ele é uma prática que ocorre principalmente nas redes sociais, né? Então, acredito que seja muito comum pela expansão das redes, enfim, por estarmos muito ligados à tecnologia. Então, acontece quando um indivíduo ou um grupo, ele utiliza pessoas da internet para importunar, fazer comentários ofensivos, perseguir, enfim, né, banalizar esse indivíduo. Assim como pode ocorrer em diversos espaços, né, seja no trabalho, em espaços públicos, bares, baladas, academias, universidades, até entre amigos, familiares, né, parceiros, parceiras. Então, a assédio acaba se ampliando aí para diversos contextos, infelizmente. Gisela, você falou do cyberbullying, né? Mas o que diferencia o assédio do bullying? Na verdade, o bullying, ele é uma expressão em inglês, né? Foi criado, enfim, esse termo, digamos assim, nos Estados Unidos. Então, ele se refere ao assédio, né? Então, é como se fosse uma tradução, na verdade, né? A gente acaba utilizando esse termo porque ele vem de uma intimidação, né? A uma pessoa de uma forma intencional e repetitiva, né? Que pode acontecer tanto na escola como no trabalho, através de ações verbais, né? Através da fala. Então, ou por mensagens, enfim, abuso físico, psicológico. Então, essa intenção, ela é mais comum de acontecer na infância ou na adolescência, né? Por isso o termo bullying. Então, ele acaba resultando, muitas vezes, como no contexto escolar, num baixo rendimento escolar, dificuldade em fazer amizades, né? E no trabalho também, a pessoa pode se sentir desmotivada, não querer mais comparecer ao trabalho, enfim, né? Ocasionando em faltas excessivas, né? Mas o termo mesmo acaba sendo mais direcionado para os contextos escolares, mas bullying e assédio seriam praticamente sinônimos, são termos muito semelhantes. Uhum. Outra coisa, muitas pessoas afirmam: ah, foi só uma brincadeirinha, né? Ou até onde isso pode, até onde essa brincadeira pode realmente acontecer. Exato, né? Sempre ocorre termos assim. Ah, foi só uma brincadeirinha, eu tô te falando porque eu sou teu amigo, né? Então, tudo isso tem que tomar um cuidado muito grande, né? A gente pode pensar que tudo vai do quanto a pessoa se intimida com isso, né? Um elogio, esses termos assim, vai o quanto fere realmente a pessoa, né? Então, tudo vai do quanto é ultrapassado esse limite, né? Imposto pelo outro. Então, tudo vai depender de como a pessoa se sente, do quanto aquilo foi ofensivo para ela. Isso é uma linha muito tênue, né? Porque acaba que essas coisas ficam camufladas através dessas colocações mesmo, como você trouxe. Então, é preciso estar atento aos sinais, porque o assédio vem, como eu falei anteriormente, de diversos lugares, pode até ser entre familiares, entre amigos, né? Então, tem que tomar cuidado. É o constrangimento que isso traz para a pessoa, né? Às vezes tá no meio de várias pessoas e acaba rolando esse tipo de comentário, ou então, né, sozinho mesmo, com alguém, e acaba ocorrendo isso. Então, de estar atento, porque a gente pode pensar, quando alguém quer elogiar, não vai ser de uma forma ofensiva, de uma forma grosseira, né? Vai ter uma reciprocidade, você também vai elogiar de volta, enfim. Então, é tudo que expõe a pessoa de uma maneira pejorativa e que faça ela se sentir intimidada realmente, né? Ameaçada, exposta a algum tipo de comentário, algum tipo de elogio desnecessário. Tá certo.
Nós vamos fazer um rápido intervalo, então, no Câmara Mulher, e no próximo bloco a gente vai também repercutir um vídeo que acabou sendo viralizado nas redes sociais, onde uma ciclista, sim, foi assediada. Então, a gente vai trazer esse exemplo, comentar um pouquinho mais sobre isso, logo depois do intervalo. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. O programa Câmara Mulher está de volta e nesta noite nós estamos pautando o assédio. A minha convidada nesse formato de programa online é a psicóloga Gisela Orso. Bom, Gi, no bloco anterior nós encerramos então falando que traríamos alguns exemplos, inclusive de um vídeo que acabou circulando nas redes sociais, onde uma ciclista foi assediada por um homem. Então ela estava andando de bicicleta na rua e um homem passou de carro e acabou passando a mão nela. Aí aconteceu que ela caiu da bicicleta, se machucou e se não tivesse aquela câmera de monitoramento, se não tivessem testemunhas, como ela iria fazer, né, para comprovar que tinha sido assediada? Até em algumas entrevistas ela disse que nem sabia se realmente isso se caracterizava como um assédio. Então, fala um pouco mais sobre isso. Vamos esmiuçar aí um pouquinho desse exemplo. Exato, né, Paula? É algo que a gente pode pensar muito, assim, até sobre a fala dessa mulher, né? Que ela não sabia que caracterizava um assédio, né? Por isso que eu disse, é uma linha muito tênue que a gente precisa estar atento aos sinais, né? Qualquer forma que vai constranger, que vai intimidar, são características, né, do assédio. Então, realmente, o sistema é falho, né, nesse sentido de como que ela iria provar que foi um caso de assédio, né? Será que ela ia realmente fazer algo contra isso? Iria falar para alguém? Será que essas pessoas que ela comunicaria iriam acreditar? Ou iriam dizer, não dá bola, não foi nada, né? Então, isso é algo muito grave, porque justamente a sociedade como um todo vê isso como algo normal, né? Porque foi a roupa que ela estava usando, ela que provocou, mas também andando de bicicleta naqueles trajes, naquela rua, naquele horário, né? Então, sempre existem justificativas para o que não há justificativa. Então, isso é muito sério, né? De pensar assim, então mulheres não podem mais andar na rua, tem que cuidar da roupa que usam, né? E que as pessoas acabam ainda julgando esses termos, né? Falando sobre isso. Então, a gente também pode pegar como exemplo aí diversos casos que já apareceram na mídia, como médicos, né? Até médicos famosos que violentaram pacientes, né? Abusaram de pacientes, enfim, e o quanto todas essas coisas demoraram muito tempo para vir à tona. Então, foi preciso a coragem de uma pessoa, digamos assim, para daí novos casos aparecerem, para outras mulheres tomarem coragem de expor essas situações também. Isso me faz lembrar de outro caso que repercutiu na mídia, em que uma jovem estava num transporte público e um cara ejaculou próximo dela, enfim, acho que até pegou na roupa dela, na calça dela,
né? Então, imagina, dentro de um transporte público com diversas pessoas, né? Então, daqui a pouco poderiam falar, ela estava com uma calça muito justa, mas também foi sentada ao lado do cara, né? Provocou. Então, o quanto isso é ainda muito difícil de se acreditar, né? Infelizmente, acaba sendo triste essas situações e o quanto ainda colocam a pessoa que é vítima como a culpada da situação, né? Então, da gente pensar que, por mais que ocorra o medo, por mais que seja difícil esses movimentos, sempre tentar conversar com uma pessoa de confiança, né? Que não vai julgar, que vai acolher, para daí sim estar fazendo denúncias, né? Estar realmente indo atrás dos direitos. Verdade. Gisela, como você estava falando, muitas vítimas se sentem culpadas, têm vergonha de contar para outra pessoa, de denunciar e acabam sofrendo de uma forma silenciosa. Mas isso sim pode gerar muitos impactos ao longo da vida dessa vítima. Que tipo de sintomas, que tipo de sinais podem ser desencadeados, então, por um ato como esse? Exato, né? Isso pode trazer diversos sintomas aí, sejam físicos ou psicológicos, podendo apresentar sinais, né, frequentes no dia a dia, como uma baixa autoestima, redução de uma produtividade, né, por exemplo, no ambiente de trabalho, pode ocorrer questões relacionadas ao sono, como insônia, pesadelos, dificuldade para dormir, né? Então a pessoa também vai poder daqui a pouco desenvolver algo como uma depressão, ansiedade, né? Crises de choro, vai perder aí o ânimo, né? Do dia a dia, dificuldade em se relacionar com fazer novas amizades, enfim, até por essa questão de confiança, de pensar, poxa, quem que eu vou poder confiar, como que eu vou me aproximar de novas pessoas, se isso pode acontecer novamente. Então, acaba ocorrendo aí diversos fatores, né? Então, é preciso estar atento para isso não acabar se agravando e trazer coisas mais sérias, né? Doenças mais sérias no âmbito psicológico, porque dependendo do grau, no nível, né, que isso ocorre, pode ocorrer daqui a pouco uma ideação suicida, né, pensamentos suicidas. Então isso é muito sério. Então nesses casos sempre procurar ajuda, tentar conversar com alguém de confiança, como eu falei anteriormente, e caso isso não seja possível, procurar um profissional, né, de confiança, um profissional psicólogo que vai acolher, que vai entender, né, e que também não vai ser negligente nesses casos e que junto com a vítima ali vai poder pensar em estratégias de denunciar, enfim, né, tentar entender o que está ocorrendo de verdade para a pessoa tentar aos poucos se tranquilizar, voltar à vida normal, né? Mas os danos psicológicos aí que isso acaba trazendo são muito sérios e visíveis, né? Uhum. E quando é uma amiga, um familiar que escuta isso de alguém, alguém desabafa, né, com essa pessoa de que foi assediada ou no trabalho, ou na rua, ou numa festa, no mercado, no coletivo urbano, como você mencionou. O que essa pessoa pode fazer, então, para auxiliar, para ajudar, então, essa vítima? Ouvir, né? Fazer esse momento aí de escuta, né? E, enfim, se colocar no lugar do outro ali, entender. E logo após é importante fazer a denúncia. Temos aí o Disque 180, né, que é um número que ajuda aí contra a violência às mulheres. Então, é o primeiro passo e, claro, caso não dê, enfim, alguma coisa, ligar para a polícia, né, no 190,
eles também estão sempre dispostos aí, né, para esse tipo de chamada. E claro, se ocorrer mais danos aí que tragam um sofrimento muito grande, é importante também procurar ajuda profissional. Então, não esquecer dos números aí do 180 ou então para a polícia no 190. Gisela, para a gente encerrar então o Câmara Mulher de hoje, é comum que quem sofreu um assédio fique pensando e lembrando disso com bastante frequência e, como você mencionou, gera aí algumas crises de ansiedade, pensamentos suicidas até mesmo, depressão, dificuldade para dormir. Mas você então, como uma profissional da psicologia, se pudesse dar uma orientação para quem está em casa, né, acompanhando o Câmara Mulher, que orientação daria? Claro que sim, procurar ajuda, mas existe algum exercício, alguma meditação, enfim, alguma coisa que essa pessoa já possa fazer em casa para amenizar um pouquinho mais esses sintomas? Então, a gente pode pensar, né, Paula, que a vítima, ela é nunca culpada, né? Eu acredito que seja o primeiro passo, de pensar assim, a culpa não foi minha, né? Essa pessoa que fez isso, enfim, enfrenta ali as questões dela, que não me interessam, digamos assim. Então, de pensar, primeiramente, de que isso não é culpa da pessoa que passou por isso, né? Porque, infelizmente, a vítima acaba, muitas vezes, se sentindo culpada pelo que aconteceu. Então, ter essa consciência, né? Além de tomar todas as medidas que eu já mencionei, é importante tentar respeitar esse seu momento, né? Respeitar a sua dor, não deixar isso batido, né? É importante olhar para isso, mas ter a consciência de que isso é muito mais sobre o outro do que a pessoa que foi assediada, né? Então, claro, tentar não ficar muito tempo sozinha, né? Estar com pessoas que fazem bem, que agregam, que vão entender, né? Que vão estar ali para cuidar, para ajudar, né? Para ouvir. Então, também praticar exercícios, ter uma boa alimentação, tentar dormir, né? Fazer coisas que relaxem, tentar amenizar esses sintomas através de respirações, né? Fazer coisas que gostam, que traga o bem-estar. Então, é um momento também da pessoa olhar para si, né? De se valorizar, de se reconhecer, de ver o quanto a sua vida é importante, né? Então, ir tomando consciência dessas pequenas coisas no dia a dia. Eu sei que não é fácil, né? Por isso que eu friso bastante sobre procurar um profissional que vai auxiliar a pensar melhor, a olhar mais para essas questões, mas o primeiro passo é sempre pensar que a culpa não é da pessoa que foi assediada, né? Então, ir tomando consciência e tentar, aos poucos, aí, retomar a vida, de pensar que, sim, existem pessoas que não são boas, mas também existem muitas pessoas boas, né? Então, tentar estar perto de pessoas que agregam, enfim, que venham para somar realmente. Então, ir tentando entender aos pouquinhos o que acontece. É um trabalho diário, é um processo realmente, né? Mas quanto mais a pessoa olhar para si, mais praticar questões de autocuidado, mais isso vai amenizando, né? E vai melhorando. Gisela, obrigada pela tua participação, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. E a gente fica aqui aberto sempre para trazer, né, mais formas de agregar também a quem está nos assistindo. Obrigada mais uma vez e uma ótima noite. Muito obrigada, boa noite. Uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Mulher de hoje, que tratou sobre assédio com a psicóloga Gisela Orso. Uma ótima noite e até a próxima semana.